Bom dia, meus queridos irmãos, alunos da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista em Nova Iguaçu. Hoje nós teremos a terceira lição desse trimestre, dia 17 de janeiro de 2021. Desejo que todos tenham um estudo melhor, abençoado pelo Senhor. Não porque eu estarei falando, mas é porque Ele vai poder me usar conforme Ele desejar, para falar aos corações dos irmãos, e nós desejamos que esse entendimento seja muito produtivo. Gostaria que os irmãos orassem em favor dos nossos queridos enfermos da nossa igreja e de outras pessoas que não fazem parte da igreja em si, mas eu gostaria de dar um destaque especial ao pastor Cleibio, ainda está internado, mas com a bênção de Deus, em breve, ele estará retornando e será uma alegria para todos nós vê-lo, tanto participando das nossas programações, como dirigindo, tudo isso que nós realizamos. Pois bem, no trimestre passado, nós estudamos o Apocalipse. Lembra-se disto? Foi um livro bonito de nós estudarmos, embora muitas pessoas dizem que o Apocalipse é muito difícil de entender. A minha visão do livro de Apocalipse não é de um livro difícil, mas sim a revelação da glória e da vitória que Deus vai nos dar a todos. A revelação de tudo que ele já sabia antes de construir o mundo que iria acontecer. A visão de que ele estava no controle, ou melhor, está no controle do mundo, do universo, de nossa vida em particular. Muitos dizem que o Apocalipse parece mais um livro de terror. Eu não vejo disso. O que eu vejo o Apocalipse como diz assim, o final de um grande evento, e todos de pé aplaudindo o vencedor que é Jesus. Mas nós não vamos falar sobre Apocalipse hoje. Nós vamos falar sobre o livro de Gênesis. Nós estudamos o último livro e agora vamos voltando e chegando lá no livro de Gênesis, o livro do início de todas as coisas. Já se passaram 2 lições e nós gostaríamos que os irmãos pudessem observar coisas maravilhosas. Eu estou fazendo a leitura da Bíblia também, só que eu não estou fazendo da maneira que está sendo proposta. Eu estou lendo uma média de 20 a 25 capítulos por dia. Sabe como é que eu faço? De manhã eu leio uma parte, a parte da tarde outra, dentro desses 20, 25 capítulos, à noite outra. Então, irmãos, nós vamos nos inteirando, que história linda! E agora vou ler o livro de 2 Reis. Hoje estarei lendo o livro de 2 Reis. E eu desejo completar até o final do mês de fevereiro, 60 dias praticamente, não é isso? O nosso livro, a nossa Bíblia Sagrada Leitura, a primeira deste ano, viu, irmãos? É lógico que eu nunca vou alcançar o nosso pastor, ele é especial nisso aí, mas eu desejo participar e tenho aprendido cada dia mais. Nesse trimestre, então, estaremos estudando o poder de Deus Criador. A Bíblia nos diz que a cada detalhe ele fazia uma inspeção, ele procurava saber se estava tudo em ordem, e a expressão era: eis que tudo era muito bom. Inclusive você, eu, o ser humano, Deus nos criou. E ele olhou também, está muito bom. Mas o que aconteceu? Nós agora estamos vendo uma situação difícil que o mundo todo está sentindo, dores, tantas coisas tristes. Por que isso?
Então vamos abrir no livro de Gênesis, do capítulo de número 3, e vamos ver o que aconteceu. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para esta leitura, que diz o seguinte: a queda do homem, capítulo 3, os versos, vou ler de 1 ao 5, está bem? Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vamos parar um pouquinho? Vamos orar e pedir: Senhor, nos mostra as lições preciosas que nós temos nesse texto do capítulo 3 de Gênesis. E vamos pedir que Ele nos oriente em nossa vida, para que a serpente, que na realidade é o Satanás, não nos vença. Pelo contrário, seja derrotado através de nossas vidas que estão diante do Senhor. Feche os seus olhos. Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu nos criaste. Criastes todas as coisas para nos abençoar. E depois fizeste o homem à Tua imagem e semelhança, homem e mulher. Nós te agradecemos, ó Deus, porque houve um convívio muito feliz, muito bom entre o homem e o Senhor Deus, e a Ti. Mas, ó Pai, o pecado entrou, porque houve, na realidade, uma fuga, um distanciamento entre nós, os homens, e Ti. E assim, naquele momento, o inimigo entrou através de uma serpente e fez tudo que o Senhor não gosta. Então te pedimos, ó Deus, em primeiro lugar, que Tu nos perdoes. E também, Senhor Deus, que Tu nos ajude a trilhar o caminho que Tu determinaste. E neste estudo que estamos fazendo do capítulo 3, que possamos aprender lições preciosas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Pois bem, no Gênesis capítulo 3, é o capítulo que fala da queda do homem. Quando a gente pensa em queda, dá uma ideia de alguém que está andando, caminhando, de repente, ou o pé pode virar, como dizem, ou pode bater numa pedra, ou qualquer coisa dessa natureza, e cair. Houve uma queda. Mas não foi isso, porque geralmente essas quedas não são intencionais. Ninguém vai querer virar o pé para poder cair. Ninguém vai querer bater numa pedra ou qualquer outra coisa para cair. Mas houve intenção. E vejamos o que aconteceu. Um estudo bíblico de Gênesis, no capítulo 3, revela a origem do pecado na humanidade. Esse capítulo é fundamental para que se entenda a história da redenção e a necessidade da graça de Deus. Houve um momento do pecado. Se fosse eu, no lugar de Deus, coisa que jamais imagino, eu ficaria pensando: e agora? Como é que vai ser? Tudo estava bom e agora estragou tudo. Mas acontece que antes de Deus construir esse universo imenso, de nos criar,
à sua imagem e semelhança, ele sabia que nós iríamos pecar. Desobedecê-lo na primeira curva, diríamos assim, me permitam, iríamos fazer isto. Então Deus não teve o plano B. E agora, bom, vamos fazer um negócio? Não. Tudo estava dentro daquilo que Deus já previa. Não foi um acaso o pecado. Não foi algo sem querer. Deus sabia que Adão e Eva iriam pecar. E através desse pecado, aquele germe, aquele negócio entra no coração de toda a humanidade a partir dali. Não pense que Deus perdeu o controle da situação ali no Jardim do Éden. Não, pelo contrário. Ali, ele foi o primeiro profeta, anunciando que enviaria um que esmagaria a cabeça da serpente. Sabem por quê? Porque Deus nos ama. E a sua graça ele dispensou sobre nós. Graça é o favor que nós não merecemos. Muitas vezes nós recebemos de alguém alguma coisa e falamos, poxa, eu não mereço isso. Mas Deus nos concede isto. Há uma confusão tremenda, uns acham que esse Gênesis 3 tem uma narrativa simbólica. Não, aquilo ali é um símbolo do... Não, aconteceu. O que a Bíblia fala, irmãos, é a verdade, não é invenção. Não é algo que os homens escreveram, foi Deus quem colocou no coração dos homens escreverem cada parte da Bíblia. E Gênesis 3 é uma dessas partes. Pois bem, o que aconteceu? No capítulo 3, versos de 1 a 3, que nós já lemos, temos a tentação. Eu não sei como foi, porque isso aí a Bíblia não conta. Onde estava Eva naquele momento? Onde estaria também Adão? Mas olha, sempre o mal procura um momento de nos surpreender. E foi no momento desse, quando Eva, provavelmente, isso aí é imaginação minha, provavelmente estava passeando no jardim. Eu até creio que Adão também estivesse ali. Mas Satanás aproveitou uma oportunidade de imediato. Foi falar com Eva. E então, sabe o que aconteceu? Deus criou o homem e a mulher e os colocou no jardim do Éden. Ali havia tudo o que eles precisavam para viver. Podiam se ocupar cultivando a terra e guardando aquele lugar lindo que eu imagino. Bastava apenas que eles obedecessem a ordem de Deus, para desfrutar de uma vida eterna, paz e comunhão. Lá no capítulo 2, no verso 15, nós encontramos justamente sobre isto. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Eu imagino que jardim lindo. Todas as plantas, tudo que Deus queria fazer, ele fez. Colocou o homem. Agora você tome conta. Pode comer de todos os frutos das árvores que tem aqui no jardim, exceto um. Ele não falou qual era a árvore. Ele mostrou. E sabe qual era o propósito disso? É que o homem mostrasse a sua obediência a Deus. Era uma oportunidade daquele casal
quando o inimigo o atacou falando coisas que eram mentirosas, ele falasse, não, nós temos que obedecer ao Senhor. Esse mesmo inimigo procurou Jesus lá anos e anos na frente. Fez a mesma coisa, perguntando aquelas perguntas com o objetivo de destruir. Mas o Senhor Jesus foi diferente. Não. O que está escrito é isto, isto, isto. Não o que você está dizendo. Nós não sabemos por quanto tempo a harmonia entre Deus e o casal Adão e Eva permaneceu. Mas Gênesis fala de um dado momento que a esposa de Adão, Eva, foi tentada pela serpente. Irmãos, Satanás não avisa, eu vou te tentar. Não. Ele não faz as coisas à vista para todos verem o que ele está querendo fazer. Ele é astuto. Ele se aproveita de oportunidades. É isso que o mal faz. No momento, poucos segundos talvez, ele se aproveitou daquele momento e disse, mas olha, vocês estão aí, vocês estão proibidos, não é? De comer dos frutos desse jardim. Ele nunca fala a verdade. Ele sempre está falando aquilo que é mentira, porque ele é mentiroso. É o pai da mentira. É o enganador, o usurpador. É aquele que quer dominar o homem com o objetivo afastá-lo de Deus. Foi isso que ele conseguiu naquele momento. É interessante, irmãos, notar que o tentador se dirigiu diretamente à mulher. Aí começa uma controvérsia. Não, porque a mulher é mais fraca. Não. Foi quem ele viu na hora e disse, opa. E dali houve o pecado. Eu gostaria de continuar essa meditação pensando o seguinte. A distorção da palavra de Deus. Satanás começou sua investida com uma distorção das palavras ditas por Deus. Ele fez a seguinte pergunta, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ele fez essa pergunta e Eva, naquele momento, caiu na cilada. Eva respondeu essa pergunta falando sobre a ordem que Deus tinha dado em Gênesis 3, o verso 2 e 3 fala. Deus havia permitido que o primeiro casal comesse do fruto de todas as árvores do jardim, exceto do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esta árvore estava plantada no centro do jardim, ao lado da árvore da vida. Era prova da fidelidade, da obediência que aquele casal deveria dar ao Senhor. Deus avisou o seguinte, que se o homem desobedecesse a sua ordem e comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreria. Mas aí a serpente argumentou que se o primeiro casal desobedecesse, não, coisa boa, só comer uma frutinha. Tem nada demais. Nós não vimos constantemente essa ideia. Tem nada demais, é coisa pequena. É um pecadinho. Então, se desobedecesse, certamente não morreria. É o que diz lá o verso de número 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrerás. Deus, eu imagino que ele deve ter usado da seguinte pensamento, Deus fez aquilo ali para que
que o homem ficasse com medo. Esse é o modo de agir de Satanás até o dia de hoje. Observaram isso, né? Ele usa a palavra de Deus da forma distorcida e depois acaba por fazer com que o homem desacredite nesta palavra de Deus. Na tentação de Jesus, nós já citamos, Satanás fez a mesma coisa. Por isso que nós estamos vendo, infelizmente, o crescimento de comunidades cristãs que distorcem a Bíblia. Há um movimento muito grande aí por diversos líderes religiosos que a Bíblia precisa ser reescrita. Eles querem adaptar os pecados deles para que a Bíblia aceitasse aquilo ali. Eles querem adaptar a Bíblia para que aceitasse aqueles pecados, ou esses pecados. Pois bem, Satanás argumentou, Eva respondeu, Satanás voltou a falar, e o que aconteceu? No capítulo 3, o versos 6 e 7, nós vamos encontrar, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se-lhe então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para eles. Se a mulher resistisse, se dissesse não, se saísse ali da presença onde estava a serpente, ela não teria cometido pecado, nem o seu esposo, que era o Adão. Quantas vezes, irmãos queridos, Satanás tenta nos envolver, mas ao invés de nós fugirmos, ou melhor, de sairmos da presença dele, resistirmos a ele, nós cedemos à tentação. Eu creio que já contei uma experiência dessa, numa dessas mensagens nossas, de um homem que se converteu e ele bebia muito. E quando ele ia beber, ele amarrava o seu cavalo, naqueles tempos passados, a corda ali na frente do bar onde ele bebia. Ele se converteu, estava indo muito bem. Mas um belo dia ele chegou para o pastor e disse, olha, eu não vou mais ficar na igreja. Eu vou me embora, não adianta, não consigo. Mas o que está acontecendo? Olha, pastor, eu voltei a beber. E o pastor perguntou a ele, como é que você está fazendo? Ah, pastor, eu vou passando, aí vejo o bar que onde eu bebia com meus amigos, paro ali, amarro o cavalo e entro. E aí, pronto, começa a beber outra vez. Se aquele homem amarrasse o seu cavalo em outro lugar, não iria ceder à tentação da bebida. Quantas vezes, irmãos, nós podemos sair daquela situação antes de sermos vencidos pelo pecado? Mas nós continuamos, como quem diz, eu vou conseguir. Irmãos queridos, na realidade, nós não conseguimos nada. É Deus quem nos dá força. Mas se eu mantenho querer ficar ali naquele lugar errado, eu vou pecar. Eva, então, no capítulo 3, diz, Eva não resistiu à tentação e tomou do fruto proibido, que lhe parecia apetitoso e agradável aos olhos. Também deu de comer do fruto ao seu marido. Além disso, eles se entusiasmaram com a possibilidade de serem iguais a Deus. Eles ouviram aquela promoção, né? Aquela propaganda enganosa de Satanás. Não, como? Vocês podem comer? Sabe por quê? Vocês vão ficar iguais a Deus. Ora,
Já imaginou alguém que, se pudesse ficar igual a Deus, seria um outro Deus, não é verdade? E eles então pensaram, opa, vamos fazer isso, vamos ver o que é que dá. E caíram na tentação. O pecado, irmãos, da cobiça, foi o que eles pensaram, olha, nós vamos ser iguais a Deus, vamos poder comandar, e quem sabe nós vamos ser também Deus. O Deus Adão, a deusa Eva, poderia acontecer isso, eles imaginaram. Mas, meus irmãos, pecado é pecado. Não existe pecadinho, não existe pecadão, se é que existe essa palavra. Todo pecado é a desobediência do homem contra Deus. Pois bem, comeram, e agora? Eles perceberam que estavam nus. A primeira descoberta deles, a única na realidade, estavam realmente. Havia uma certa intimidade, havia um respeito, diria assim, entre o casal, mas eles preferiram desobedecer ao Senhor. Aí viram, opa, peraí, nós estamos nus, e agora, o que vamos fazer? E foram lá, pegaram folha, não sei como é que fizeram lá, um tipo de uma roupa, né, para cobrir o corpo. Uma tentativa de enganar agora a Deus. Satanás enganou Adão e Eva, e eles agora querem enganar a Deus também. Ou tentaram, não é isso? Como se Deus não soubesse de nada. É engano. Aquilo que nós fazemos, que ninguém vê, que ninguém sabe, Deus sabe. Aquilo que nós pensamos, que ninguém nunca vai saber, Deus sabe o nosso pensamento. Deus sabe o sentimento de nosso coração. A gente olha para uma pessoa, dá um sorriso, quando sai de perto dela, faz uma cara feia. Não gosto daquela pessoa. Tenho raiva daquela pessoa. Odeio aquela pessoa. E é isso que Satanás quer. Nos afastar da graça de Deus. E ele conseguiu ali com aquele casal. Então, o que fazer? Eles ouviram, porque Deus sempre se comunicou com a humanidade, começando ali no Jardim do Éden. Me permitam uma expressão, foi bater um papo com eles. Como é que eles estavam? Já estavam felizes? Então, quando eles perceberam que Deus estava chegando, eles ficaram com medo. Ah, vamos nos esconder de Deus, tem muita árvore aí, vamos esconder, ele não vai nos achar. Que engano! Meu querido irmão, aquilo que nós fazemos de errado, Deus sabe que nós, inclusive, vamos fazer isso, aquilo. Nós, inclusive, vamos cometer aquele pecado. Antes de cometermos. Lembro de Pedro? Senhor, se for preciso, vou morrer por ti e tal. E o Senhor Jesus falou, Pedro, esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Não, Senhor, nada disso. E Pedro foi lá achar que realmente era o bom. Ficou perto ali daqueles inimigos de Jesus. Foi acusado. Uma vez, não, eu nem conheço esse homem. A segunda vez, eu nunca vi. Terceira vez, não, nada disso, está errado. O galo cantou. Pedro chorou amargamente. Meus irmãos, quantos pecados poderíamos ter evitado, quantas lágrimas de decepções nossas teríamos evitado se buscássemos obedecer a palavra do Senhor. Se buscássemos realmente fazer a vontade de Deus em nossa vida. Então o que aconteceu? Eles estavam escondidos. Opa, aquele não nos pega, aquele não vai nos ver.
Mas olha, lá no verso de número 9, nós encontramos o que? E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Não é que Deus não soubesse. Ele queria que o homem se apresentasse. Agora, não é que o homem não sabia coisa nenhuma, não é verdade? Mas Deus sabia. E eles pensavam que iriam se esconder de Deus sempre. É engano. Então, continuando aqui, a partir do verso 10, nos diz: ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que ordenei que não comesse? Agora a conversa é séria. Quantas vezes as crianças recebem uma ordem da mamãe ou do papai? Olha, não faça isso, não mexa naquele negócio. Daqui a pouco a mãe e o pai saem de perto, eles vão lá e fazem justamente aquilo ali. Aí depois quer se esconder, quando começa a ouvir o passo, não é? Da mamãe e do papai chegar perto, eles querem se esconder. Onde é que você está, fulano? Ah, estou fazendo o quê? Não. Aí quer dar uma desculpa sem sentido, não é? Como a gente diz aí, desculpa esfarrapada. E sabe o que acontece? A mamãe e o papai, já sei, você fez aquilo que eu falei para não fazer. Não é verdade? Assim acontece com o homem diante de Deus. Deus sabe de tudo que fazemos errado. Então, no verso que nós vamos ler aqui, que é o verso de número 11, perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei e que não comeste? Olha só o que aconteceu. Ao invés do Adão e Eva dizer: Senhor, nós pecamos, nós erramos, nós desobedecemos, olha o jogo de empurra, como a gente diz aí. Então disse o homem, verso 12: a mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. A mulher, por sua vez, disse o seguinte: primeiro Deus falou para a mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. E se a serpente pudesse falar alguma coisa a Deus, ela iria apontar outra pessoa, outra coisa por aí. Nós não assumimos os nossos erros. Nós não assumimos os nossos pecados. Não, eu não fiz isso. Que ledo engano. Deus sabe o que fizemos. Deus sabe o que o homem realiza de errado. Então, o que Deus fez? Vamos ver aqui. Então, o Senhor falou para a serpente e depois o que aconteceu? Ele falou que a serpente seria esmagada por aquele que ele enviaria. O propósito de Deus era nos salvar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Não tente, irmãos, esconder de Deus aquilo que você fez errado. Confesse ao Senhor, como nós encontramos quando Davi, depois de ter errado, ele chegou: o Senhor tem misericórdia de mim. Apaga as minhas transgressões. Diga a Deus o que você fez. Na sua oração, peça perdão e mude a sua vida. Se todos fizessem dessa maneira, seria muito diferente.
Mas nós muitas vezes queremos continuar fazendo, praticando os nossos erros. O que tem? Todo mundo está fazendo. O castigo, lá no versos 14 a 24, nós não vamos ler todo, mas vai nos mostrando. Na sequência de Gênesis 3, revela o juízo de Deus sobre Satanás, sobre a mulher e sobre o homem. Mas nesse meio há também a revelação da promessa da salvação para o povo de Deus. Lá o verso 15 que nós encontramos. Porém, inimizade entre ti e a mulher, falando para a serpente, entre a tua descendência e o seu descendente. Esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A promessa é que Deus enviaria aquele que poderia remir o povo. Deus não nos abandonou. Deus poderia dizer a Adão e Eva, olha, vocês agora se arrumem por aí. E a cada dia mais ele iria se enfiar no pecado. Ou Deus simplesmente poderia fazer um negócio. Vocês erraram? Vão morrer agora. Que foi essa promessa. Mas no seu infinito amor, porque Deus nos ama muito. E Ele deseja que realmente a nossa vida seja uma vida de bênção. O castigo, agora cada um teria algo para realizar que não estava no desejo dessas pessoas, mas Deus sabia que precisaria fazer. E nós vamos encontrando, irmãos, coisas maravilhosas, o amor de Deus sobre nossas vidas. E vamos encontrando também aquilo que o Senhor realizou para nos abençoar. Queridos irmãos, na conclusão desse estudo, Satanás continua agindo para separar o homem da presença de Deus. Mas vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, verso 41. E precisamos confessar ao Senhor os nossos pecados. Não vai juntando seu pecado, acumulando. Mas tire do seu coração, tire de sua mente, tire de sua alma, confessando ao Senhor e procurando viver na presença de Deus. Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado, Deus, porque naquele momento em que Adão e Eva pecaram, tu poderias ter acabado com tudo. Mas o teu amor tão grande, porque tu querias realizar um povo, queria realizar uma humanidade que pudesse sentir deste amor e desta graça. Tu não nos fizestes, ó Deus, como verdadeiros robôs, a obediência. Tu nos deste a oportunidade de escolher o certo e o errado, o bom e o mal. Mas, infelizmente, escolhemos o mal. Permita, Senhor, que os nossos pecados sejam confessados a Ti. Nos ouça, Deus, e nos perdoe. Esta é a nossa oração, que fazemos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Que Deus, queridos irmãos, abençoe a todos. Amém.